A China colocou um robô em patrulha policial em uma das cidades mais movimentadas do planeta. E antes mesmo disso acontecer, a mesma máquina derrubou seu criador com um único chute, tão poderoso que ele disse em câmera que teria quebrado ossos sem equipamento de proteção. Estamos falando de um robô que se move em multidões reais como se fosse o dono da rua. Luta com força que colocaria um humano no hospital e se recupera do impacto tão rápido que mal registra que algo o atingiu. Este é 800 da Engine-AI. Sim, batizado exatamente como o Terminator. E quando você vê essa coisa se mover, você entenderá imediatamente o motivo da escolha do nome. Tudo o que vai ouvir é real e comprovado. Ao final, você vai questionar tudo o que pensava sobre a velocidade da tecnologia. Clique em gostei e se inscreva, pois abordamos exatamente esse tipo de assunto. Mas antes de discutirmos o que o 800 realmente pode fazer, precisamos falar sobre a empresa que o construiu, pois a Engine-AI é única neste espaço. A empresa que decidiu ser amigável era superestimada. Nos últimos anos, a maioria das notícias sobre robôs humanoides se resume a um tipo de história. Um robô dobra uma camisa, outro faz uma cambalhota. Um robô coloca uma xícara devagar e com cuidado em uma mesa. Os títulos sempre são algo como veja o quanto avançamos. E os robôs sempre parecem um comando errado de caírem. Impressionante, sem dúvida, mas não algo que te faça repensar o mundo. A Imposto Automóvel do Motorista olhou para aquele cenário e decidiu ir em uma direção totalmente diferente. A empresa de robótica, baseada em Shenzhen, não se preocupou em criar algo útil ou fofo com o T800. Eles queriam construir algo imponente fisicamente. Algo que possa resistir a punições, aplicar força e continuar funcionando em ambientes caóticos e imprevisíveis. Enquanto outras empresas otimizavam para armazém ou sala de estar, a Engine-AI construía para cenários onde as coisas dão errado. O 800 mede 1,8 metros de altura. O quadro é feito de painéis de alumínio de aviação. Isso o mantém leve o suficiente para se mover rápido e rígido o suficiente para absorver impactos graves. Os motores que movimentam seus articulados podem gerar mais de 450 Nm de torque. Para dar um contexto real a isso é mais força rotacional em suas articulações do que a grande maioria de atletas profissionais consegue produzir com seus próprios corpos. Ele vê tudo ao redor por meio de um sistema lidar de 360 graus e câmeras estereoscópicas que processam o ambiente em tempo real, ajustando o equilíbrio e passo continuamente. Também funciona por até 4 horas de movimento contínuo intenso com uma bateria de estado sólido, não parado, nem caminhando devagar, movimento ativo e dinâmico por 4 horas seguidas. No papel, é uma máquina notável, mas a Imposto Automóvel do Motorista sabia que uma ficha técnica não convenceria ninguém. Eles precisavam provar de forma irrefutável. E o CEO tinha uma ideia para isso. O chute, que convenceu todos. Quando a Engine-AI divulgou o primeiro vídeo promocional do T800, executando chutes giratórios e golpes de combate com toda a força, a reação online foi quase universalmente cética. Os movimentos parecem demais controlado, demais suave para alguém acreditar que era um robô real executando em tempo real. Os comentários estavam cheios de pessoas dizendo que era gerado por computador, dizendo que a física estava errada, dizendo que nenhuma máquina construída hoje poderia se mover assim. Foi o tipo de momento viral que começa a desmoronar quando alguém realmente investiga. Então, Yu da Jiaotong Engine AI fez algo que a maioria dos executivos em qualquer indústria consideraria genuinamente insano. Ele colocou um conjunto completo de equipamento de proteção. Entrou em uma sala com o T800, ficou em frente a ele e pediu para ser chutado. O robô desferiu um chute de lado com toda a força direto no estômago dele. Ele caiu de costas no chão. Depois, ainda de equipamento, Zhao falou diretamente para a câmera. Ele disse claramente que sem o equipamento de proteção, o chute teria quebrado os ossos. Ele brincou que realmente não sabia se sobreviveria à próxima sessão de testes. Não era linguagem de marketing. Este era o homem que projetou e construiu a máquina, falando sério que ela o assustou. Mas o que realmente cativou as pessoas não foi a força do chute em si, foi o que aconteceu imediatamente depois. O T800 não vacilou, não supercorrigiu nem balançou. O sistema de equilíbrio disparou e ajustou em milissegundos, e o robô voltou à posição ereta.
limpa e estável, como se um golpe de nível ósseo não tivesse custado absolutamente nada. Estava pronto novamente antes mesmo de seu criador ter se levantado. Essa combinação, o poder físico bruto aliado à recuperação instantânea, foi o que alterou a conversa. Até então, mesmo quem acreditava que o robô era real, suporia que haveria algum sacrifício. Acertar forte, perder estabilidade, mova rápido, sacrifique controle. 800 parecia não ter nenhum compromisso óbvio. O vídeo viralizou e, pouco tempo depois, vídeos das ruas de Shenzhen derrubaram o clipe do CU, tornando num simples aquecimento. A patrulha, inesperada. A janela do mundo é um dos principais destinos turísticos de Shenzhen. Em qualquer dia, o local está cheio de famílias, visitantes, comida de rua e o barulho constante de uma cidade com 17 milhões de habitantes. É tão distante de um ambiente de pesquisa controlado quanto se pode imaginar. Exatamente aí é que o E800 apareceu. O vídeo mostra um grupo de policiais de Shenzhen fazendo patrulha na área. E bem no meio da formação estava o robô, não atrasado, nem à margem, no meio, movendo-se ao mesmo ritmo. Mantendo sua posição, o robô vasculhava o entorno como um oficial treinado. A multidão notou que os celulares saíram, mas não houve pânico, sem alarme. Apenas pessoas os observando algo sem categorizar e tentando entender o que estavam vendo. O que mais impressionou as pessoas não foi a presença do robô. Era como se, em movimento, não fosse notável. Ele não engasgou, não travou nem pausou a cada alguns passos. Ele se movia com passo praticado e deliberado, mantendo durante todo o vídeo. Parecia de maneira tranquilamente inquietante, como se pertencesse ali. É importante esclarecer o que realmente foi esse desdobramento. Esta foi uma integração experimental, não foi um lançamento operacional completo. O T800 seguiu rotinas PR programadas de locomoção durante a patrulha. Não estava tomando decisões autônomas sobre a multidão, nem agindo independentemente como uma unidade de aplicação da lei. O objetivo era testar navegação ambiental em ambientes reais, coletar dados sobre como o robô lida com espaços públicos imprevisíveis e entender como humanos e máquinas interagem quando compartilham o mesmo espaço físico. Mas aqui está o ponto sobre experimental. Toda tecnologia considerada normal hoje começou como experimental. A questão não é se este foi um teste limitado. A questão é o que uma prova limitada em 2026 se torna em 2029, quando os dados daquela patrulha e centenas semelhantes são constantemente repassados ao sistema. Uma imposto automóvel já havia construído uma segunda máquina para acelerar exatamente isso. O processo, a liga de luta, que é, na verdade, uma fábrica de dados. Em 9 de fevereiro de 2026, a Engine AI anunciou a primeira liga de combate humanoide comercial do mundo. 16 equipes de robôs humanoides de tamanho completo, um verdadeiro anel, verdadeiras rodadas, lutas reais. Batizaram de Ultimate Robot Knockout Legend. Pense nisso como artes marciais mistas. Exceto pelos lutadores, que pesam 165 libras de alumínio e motores de alto torque funcionam totalmente com imposto automóvel embarcada, e não podem ser convencidos entre as rodadas. O formato é limpo e simples, melhor de 3 rounds. Se um robô cair e não se levantar em 10 segundos, é nocaute. Se o operador humano precisar restore a máquina fisicamente 2 vezes no mesmo confronto, isso é um nocaute técnico. Os humanos, em cada canto, cuidam da estratégia e ajustes. A inteligência artificial dos robôs cuida de tudo que acontece dentro da rodada, incluindo o equilíbrio, seleção de golpes, movimento defensivo e recuperação de impactos. Tudo em tempo real e sem qualquer intervenção humana. 16 equipes participaram, incluindo laboratórios de pesquisa universitários, empresas de robótica e engenheiros independentes de vários países. A Engine AI deu a cada um T800 para competir, totalmente gratuito. Milhões de dólares em hardware foram distribuídos antes mesmo de um único soco ser dado. O prêmio para o vencedor é um cinturão de campeão feito de 10 kg de ouro puro, avaliado em cerca de 1,44 milhão de dólares. O que é extraordinário, mas não é o real motivo pela qual a Engine AI construiu esta liga. A verdadeira razão é dados. Cada rodada de cada jogo gera informações que um laboratório simplesmente não pode produzir. Quando um robô lança um golpe e outro o absorve,
tentando permanecer de pé. O sistema registra exatamente como o impacto percorreu a estrutura, como o algoritmo de equilíbrio reagiu, quanto tempo demorou a recuperação e o que o robô fez a seguir. Multiplique isso por 16 equipes, dezenas de partidas e centenas de rounds. E você tem um conjunto de dados sobre resiliência física e movimento dinâmico que nenhum experimento controlado poderia replicar. A Imposto Automóvel do Motor construiu essencialmente uma máquina para evoluir por meio de punições. Então, convidou os engenheiros de robótica mais motivados do planeta para aplicar esse castigo de maneira criativa. As equipes competindo não estão apenas jogando um jogo. Eles estão, sem saber, executando o programa de desenvolvimento mais avançado da Engine AI. Pesquisas no campo mostram que testes adversários reais como este podem encurtar os ciclos de desenvolvimento em mais de 30%. Bem, aconteceu. Não é apenas um ganho de eficiência menor. Isso é a diferença entre uma tecnologia estar 10 anos atrasada e estar 6 anos adiantada. Engenheiros da AI não apenas construíram um robô, construíram um sistema para melhorar o robô a uma velocidade que poucos previram. A bilionária audiência e o ano em que tudo mudou. Enquanto a Engine AI patrulhava as ruas e organizava lutas de robôs, o rival Unitary se preparava para algo em escala totalmente diferente. O Festival de Primavera da China é o programa de TV mais assistido do mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas assistem anualmente. Não além daquilo assim, um local para arriscar, a Unitary arriscou-se mesmo assim. No dia 16 de fevereiro de 2026, dezenas de robôs humanoides Unitary G entraram no palco do festival, acompanhados de crianças, e apresentaram uma coreografia completa de artes marciais. Não coreografadas, ondas de braços, não simples passos sincronizados. Técnica de punho embriagado completo, SEC, iniciais de nunchucks, combinações de bastão giratório, chutes aéreos coordenados, uma rotina que exige constante troca de peso em tempo real e coordenação explosiva do corpo inteiro. Isso desafia artistas marciais humanos que treinaram por anos. Todos os robôs funcionaram totalmente autônomos, sem operadores remotos atrás do palco, sem manipulação de marionetes. Cada G1 processava seus movimentos e se coordenava com os outros por meio de imposto automóvel embarcada, em tempo real, sem margem para erros, diante de 1 bilhão de telespectadores. Nenhum deles caiu. Assista novamente a performance da Unitary no Gala de 2025 para comparar. Eles trouxeram 16 de seus maiores robôs H1 para uma dança folclórica sincronizada. Trabalho básico de pés, simples elevações de braços repetitivas. Na época, foi impressionante. Hoje, assistindo de novo, parece de uma geração de tecnologia totalmente diferente. A diferença de capacidade entre essas duas apresentações, realizadas a 12 meses de distância, é impressionante ao lado a lado. Unity descreveu a mudança, dizendo que passaram de robôs para humanos. Depois, apresentaram o H2, seu humanoide de próxima geração, vestido de cabeça toy com armadura de rei macaco, carregando uma espada, montado em um roboquadrupede com aparência mitológica, parecido com uma nuvem, apareceu simultaneamente no local principal de Pequim e em outro local secundário, entregando bênçãos de Ano Novo tradicionais para milhões. Debaixo de todo o teatro, havia uma máquina confiável o suficiente para ser usada em uma transmissão nacional ao vivo e irrepetível. O modelo base G1 começa em cerca de $16 mil dos Estados Unidos. As versões de desempenho construídas no palco foram estimadas em cerca de 60 mil. Ambos os números são notáveis na história da robótica humanoide. Essas máquinas agora custam menos que um carro de luxo médio. Junte tudo isso, e o que 2026 representa começa a ficar claro. Não é uma única empresa fazendo um único avanço. É um campo inteiro atravessando um limiar ao mesmo tempo. A Imposto Automóvel do Motor comprovou que o hardware pode resistir a punições e operar com a polícia no mundo real. A Liga de Combate comprovou que o ciclo de desenvolvimento pode ser mais rápido do que o previsto em muitos roadmaps. Unitary comprovou a confiabilidade da tecnologia para um público ao vivo de 1 bilhão de pessoas. Cada patrulha alimenta dados de navegação do mundo real no sistema. Cada luta reinsere dados de resiliência física no sistema. Cada apresentação pública constrói confiança e investimento para a próxima geração. É um volante e em 2026 está claramente girando. Se você achou isso tão confuso quanto eu, clique em inscrever-se e ative as notificações. Nós cobrimos isso conforme acontece.
sem ruído. Agora quero saber sua opinião. Se um T800 patrulhas sua cidade amanhã, você sentiria que as ruas ficaram mais seguras ou mudaria sua opinião sobre quem está realmente vigiando? Deixe nos comentários